Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula na ProSupply de planejamento, tá? Essa aula está indo ao ar quarta-feira. Pode ser que você está assistindo sexta, sábado. Então, toda semana, toda quarta-feira, estamos liberando uma aula de planejamento. Na terça, a gente libera aulas de logística e na quinta, de compras. Toda segunda-feira, a gente vai fazendo lives para acompanhamento ao vivo. Essas aulas estão sendo gravadas, né, de terça, quarta e quinta. Então, na segunda-feira é a oportunidade que a gente tem de estar mais próximo, tirando dúvidas de vocês, fazer uma consultoria online, praticamente um bate-papo também, né? Vai ter aqui histórias, vai ter fofoca, vai ter um bate-papo bom. Gosta ou não gosta? Quem não gosta de fofoca? Né? Fala sério. É bom, sempre bom, sempre bom. As pessoas que não gostam sempre gostam de ouvir, pelo menos. Tá bem informado. Olha lá, ele quer repartir de alguma forma. Ele quer repartilhar de alguma forma. Ele quer colocar a gente no bolo. Quer colocar a gente no rolo. Pô, mas depois eu conto uma pra vocês vão ver que... Depois eu vou contar uma fofoca depois pra vocês me falam se é legal ou não é. Mas ó, galera, escutem a fofoca, mas não passem sem moderação, tem que ter moderação. Muito bom. Hoje o dia nasceu calor aqui, né? Tá muito calor. Então a gente vai falar de DDMRP. Só por isso? Não, é porque é um assunto que a gente já criou todas as bases de falando de SNOP, falamos de um plano de demanda, já falamos de plano de inventário. Então, naturalmente, o DDMRP ele é uma metodologia que vem surtindo com muita ênfase no mercado. Cada vez mais se fala do DDMRP. A gente não tem aqui o objetivo de defender uma metodologia ou outra. A ideia é passar para vocês o conhecimento e, com o contexto que você tem, com as informações que a gente passa, adaptar as ações, as estratégias de cada empresa. Tá? Cada segmento de mercado vai exigir uma tratativa diferente e cada metodologia vai ter perdas e ganhos, tá? Isso é importante dizer. E entre cada perdas e ganhos é possível fazer ajustes para serem aceitáveis dentro do seu contexto. Tudo bem? Eu acho isso que o Marquinhos, essa introdução é perfeita. Cada metodologia tem a ver com o seu contexto. Acho que a primeira lei e regra é que nós, tente caminhar pelo mais simples, por aquilo que é mais prático, né? Porque muitas vezes vocês vão se deparar com, sei lá, elementos, pessoas e tal, mostrando muita complexidade, muita dificuldade para vender facilidade. E às vezes não é isso, né? Tem que tomar cuidado com isso. Sempre assim que a gente busca na internet, a gente fala com especialistas de DDMRP, que o DDMRP está surgindo muito forte. Eu lembro, em 2018, eu trabalhava com o André Val e ele foi o primeiro cara no Brasil a tirar a certificação de DDMRP. Depois eu vi outros falando assim, fui o primeiro, eu já sabia que o Andreval, a gente ia dormir no hotel, que a gente trabalhava viajando, a gente ia dormir no hotel, o Val estava estudando para tirar uma certificação, toda semana ele tirava uma. Então o cara, em 2018 foi as primeiras certificações de DDMRP. E se a gente vai no LinkedIn e busca por esse termo, você vai ver que agora toda semana você vê muita gente tirando essa certificação. Ainda é muito mais fácil tirar uma certificação de DDMRP em relação a um CEPIM, a alguma outra da Apex, pela forma como é a prova. E porque ainda é uma propagação, né? Eu acredito que conforme vai evoluindo, a gente vai deixando a prova um pouco diferente, vai ficando um pouco... mas como que é basicamente? Você pega um livro ou um curso, né? E baseado nesse curso, você paga pela certificação, eles te enviam uma prova para sua casa. Não, tem a da Apex, agora tem uma da Apex de DDMRP, mas o DDMRP ele tem pelo DDMRP Institute. Então é o Instituto do DDMRP. Tem uma linha da Apex que agora, se não me engano, tá com uma
tá sobre os mesmos conceitos, mas essa que eu tô dizendo é do Instituto mesmo de DDMRP. Eles te enviam para sua casa, você faz essa prova, eu não sei se é online ou se é física, mas eu acho que é online. Você faz em casa, com consulta, com o que você puder, e envia para eles de volta. E aí essa é a certificação. Passou, atingiu os níveis lá, passou, tá tudo certo, você recebeu a certificação. É um pouco diferente o processo daí, porque é um pouco mais complicado, né, então. Mas é muito interessante, quem consegue é muito legal, realmente mostra que teve um esforço de estudo sobre a certificação e não é porque hoje é consideravelmente fácil que tira os méritos de quem fez, né? Com certeza é muito legal. Se você tem a oportunidade de fazer, pessoal, estude, faça a certificação. Bom, mas como eu já iniciei, né? O DDMRP Institute, ele é quem está direcionando essa metodologia. E é muito comum a gente ver alguém falando sobre essa metodologia de DMRP e a primeira justificativa é: o MRP normal, o SNOP é muito velho e agora vem essa metodologia que é nova e veio para solucionar tudo. Cuidado, eu teria cuidado nesse ponto, né? Posso falar, acho que vale a pena, Marquinhos? O que significa a sigla DDMRP? A DDMRP, Demand Driven, ou seja, drive de demanda, guia, direcionador de demanda, tá MRP, direcionador de demanda. Tá certinho. Né? Basicamente, qual que é a diferença, tá? As ordens do SNOP, a gente gera, e do MRP, a gente gera baseado numa demanda. E essa demanda não é só o pedido, ela é um forecast, né? Que a gente já discutiu em plano de demanda. O DDMRP ele só gera ordens baseado em pedidos. Então você só vai gerar baseado em uma ordem de uma demanda oficial, tá? Então, ou seja, entrou uma venda, eu vou gerar toda a cadeia de pedidos para atender aquela venda. Então, principal ponto, então falando de efeito chicote, tá, pessoal? A gente sabe, como foi falado nas últimas aulas, né? Eu tenho uma variação da minha demanda, do meu erro de forecast. Por quê? Todo forecast ele tem 3 características principais. Todo forecast ele tem um erro. A gente precisa medir e controlar esse erro. Todo forecast tem um erro. Quanto mais longe eu vou olhar esse forecast, 6, 12 meses, 18 meses, mais errado ele vai estar. Né? Essa é uma segunda característica de forecast. E a terceira característica, eu estou mais desagregado. Ou seja, se eu vendo uma caneta e eu quero acertar a venda em cada cidade, cada venda em cada cidade, cada SKU, se vai ser azul, se vai ser vermelho, mais errado eu vou estar. Então, conforme eu vou desagregando, dando granularidade, eu vou ter mais erros, né? Então, o DDMRP, ele vem principalmente para tentar mitigar esse efeito chicote, que a minha variabilidade de demanda na minha ponta, no meu cliente, ele gera um ruído na minha rede, que vai gerar um ruído ainda maior pro meu até chegar no meu fornecedor. Então, o efeito chicote é uma pequena variação aqui, gera um grande impacto nesse ponto. Então, o SNOP como base, ele tenta medir o nível de variância, né? Aqui, o tamanho do meu efeito chicote para gerar níveis de segurança. Ou seja, no modelo aqui de estoque, tá, pessoal? Quantidade de estoque e que eu vou manter na linha de tempo, eu tenho aqui o 0, é o nível de estoque 0, eu seto uma linha de estoque de segurança, safety stock. Ou seja, eu vou trabalhar o meu novo 0 agora é esse nível de safety stock. Então, o meu mínimo que eu posso aceitar ter é o safety stock. O DDMRP ele muda tudo isso em primeiro, o efeito chicote.
ele vai mudar porque, já a gente vai ver em mais detalhe como, mas ele vai tentar mitigar que se eu tenho uma variância aqui, ele vai mitigar com um desacoplamento para essa variância que eu tenho nessa parte, ela afete menos e eu gero menos efeito chicote para as minhas outras partes. Então ele vai tentando controlar o efeito chicote conforme eu vou voltando, né, fazendo, só lembro da palavra em inglês, fazendo a volta até o fornecedor, tá? Fazendo upstream. Legal? Uhum. Então, algo interessante, o DDMRP, então se ele está olhando para venda, para o pedido, né? Uma ação baseada em pedidos, a gente já consegue entender que ele não é um processo tático estratégico. Primeiro ponto. Então, tem outros processos baseado no DDMRP Institute, outros processos que vão cobrir o tático estratégico, tá? Qual que é a principal diferença? Então, aqui a gente tem lá o processo normal, né? O SNOP. Do SNOP a gente gera um MPS, certo? Plano mestre. E do plano mestre a gente gera o MRP. MRP 1 e 2, né? Recursos e materiais. Então, essas siglas a gente já falou em aulas anteriores: Sales and Operation, vendas e operações, plano mestre de produção e Material Resource Plan, plano de materiais. Com essa visão, né, o SNOP ele determina um forecast. Com esse forecast, a gente faz um desdobramento e determina uma quantidade que a gente vai produzir no plano mestre de produção. A gente já restringe o forecast, ok? Tá bom. No MRP, eu compro exatamente para cumprir esse forecast. Então, é um modelo determinístico, né? Onde eu traço uma única variável. Então, faz parte do processo SNOP eu dizer assim, ó, tenho essa possível curva, essa possível curva, essa possível curva ou essa possível curva. Faz parte do processo de SNOP eu dizer qual curva, vamos seguir essa. Então, com a direção, com todos os critérios, a gente determinar qual é a curva, e vai ser um único número, que eu vou determinar no processo de reconciliação e de business review, que é a última etapa do processo SNOP. E aqui a gente vai fazer as compras e planejar as restrições da indústria de capacidade baseado nesse número. Primeiro ponto que as metodologias de planejamento tático e estratégico do DDMRP vai fazer eu tenho sim um forecast. Então, quem pensa que DDMRP só vai estar baseado em vendas, não é verdade, tá? A gente vai ter sim um processo de forecast, mas dentro desse processo a gente vai determinar níveis, tá? Que é muito comum a gente, se você jogar agora no Google DDMRP, você vai ver um gráfico que aqui eu não consigo pintar, mas vermelho aqui, verde aqui em cima e o azul representa o amarelo. Então, qualquer imagem de DDMRP vai ter esses 3 níveis, né? E esses 3 níveis eu tenho o nível de segurança, ciclo ou cobertura e o nível de... eu não lembro o nome. Deu branco do nome. Não lembro o nome. Depois eu pesquiso, peço pedir eu colocar na legenda. Tá. Não lembro o nome desse nível aqui, que é o nível de buffer amarelo, vermelho e verde. Boa. Não lembro o nome desse daqui. Beleza. A gente segue, então a ideia é, dentro do planejamento, a gente fazer também buffers. Então eu tenho a minha linha base, mas esses nomes aqui, esse espaço aqui
é o executável e esse daqui é o nível de segurança. Reação e segurança, né? Então a gente vai ter também esses 3 níveis dentro do planejamento. Então meu planejamento ele é baseado em níveis, tá? Legal. Dentro desse, então, da metodologia tática e estratégico, a gente tem 3 processos do DDMRP tático e estratégico, que é o DDOM, então Demand Driven Operational Management. A gente tem o DD-SNOP e a gente tem o Adaptative SNOP, tá? Ou seja, até usa até os mesmos nomes aqui, SNOP. É bem parecido, mas é diferente a fórmula de cálculo, porque a gente vai gerar baseado nos buffers, tá? Então ele gera níveis e ele vai alinhando a sua capacidade baseando-se nesses buffers. Tudo bem? Até aqui tá legal, pessoal? Tá dando para entender? Direcionamento? Legal. Então, como é que interage agora? Então, a partir dessa visão tática e estratégica desses processos, que a gente pode abrir mais em outras aulas, eu vou focar no DDMRP porque ele é o caminho inicial de um estágio. Se você não tem o processo de DDMRP ainda implementado, ele vai ser a primeira parte que a gente vai implementar dentro da sua organização, tá? E ele é dividido em 3 processos. O primeiro processo é posicionar, tá? Qual que é o objetivo desse posicionar? É eliminar ou reduzir ou controlar os efeitos chicote. Então a ideia é você fazer um desacoplamento e cálculos onde você vai deixar um buffer, ou seja, onde você vai deixar inventário para controlar o efeito chicote. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer um cálculo de SNOP, a gente propaga a demanda do cliente para toda a rede. E o cálculo é feito na necessidade de estoque em todas as posições. O que a gente faz nesse processo de posicionar é o desacoplamento em onde realmente vale a pena deixar esse estoque. Primeiro ponto. Qual é o lead time operacional e lead time de reação a um pedido? Ou seja, qual lead time eu tenho controlado ali? Com isso, a gente vai direcionando dentro de uma matriz lá de rede, onde que você vai fazendo os seus buffers, tá? Entendi. Faz sentido? Faz todo sentido. Legal. Só para ver se eu estou entendendo, tá, Marquinhos? Ele vai pegar e vai montar um estoque de postpono, como se fosse que a gente chama de postpono, tipo de semi-acabado, que no final fica mais fácil, de acordo com a demanda, ele gerar produtos diferentes. Também. Pode ser uma estratégia do posicionamento, Tá. né? Pode ser uma estratégia do posicionamento, por exemplo, eu fazer um controle de um buffer num CD e tirar, por exemplo, esse controle de um CD, vamos dizer, um CD central e um CD nacional. Em vez de eu ter imagina assim, uma rede em que esse CD central eu mando para outros CDs regionais, né? Eu faço esse cálculo aqui e eu diminuo esse buffer aqui. Então, distribuo os desacoplamentos. Ou posso, por exemplo, determinar que aqui não preciso, porque o tempo que eu tenho de lead time da planta até esse CD é muito baixo, então eu não preciso de um estoque aqui. Esse estoque se tornaria só de ciclo, entendeu? Então poderia... a gente faz os cálculos dos tempos de reação que precisa, das variâncias que eu tenho dentro da rede, os tamanhos dos meus ruídos que pode gerar entre cada elo,
E eu determino, vale a pena ou não vale a pena ter um cálculo de buffer nessa posição. Até porque quanto antes, melhor do ponto de vista de fluxo de caixa, porque o item, por exemplo, no CD, ele já agregou tanto valor que ele está pesando no inventário mais do que ele pesa na planta. E ele pesa menos do que está no CD regional. No CD regional já agregou outro valor, que é o valor do frete do CD central para o CD regional. Na planta, lá no processo produtivo, você pode não ter um equilíbrio de processo, você pode ter posições, os gargalos, e nesse gargalo você colocar o símbolo lá do estoque, do Lean, você ter um buffer estratégico ali para equilibrar o processo. Porque você não tem um processo absolutamente linear. Hipoteticamente, ele não é totalmente linear, e você cria buffers estratégicos, e até para você olhar aquele buffer no dia e falar assim, o que eu vou fazer para aumentar a capacidade nessa etapa de processo, né? Nessa operação, por exemplo, para regularizar. E aí você vai caminhando para o tal do level scheduling, para o tal do nivelamento de produção. Porque se você tem processo de nivelamento de produção, você praticamente elimina os buffers e você reduz os inventários. Sim. Então, aqui você consegue posicionar. Faz sentido ter, porque no MRP tradicional, a gente já faria, sim, é preciso ter um nível de segurança aqui em todos os níveis, né? Já geraria um reposicionamento em todos os níveis, tá? A próxima etapa é proteger. Então a gente vai proteger. E é aqui que a gente mostra e que a gente valida que precisamos de um forecast para determinar a proteção, tá? Então, baseado no forecast que a gente tem, a gente vai determinar os meus buffers, né? Ou os meus níveis de inventário. O vermelho, amarelo e verde. Eu fiz um projeto numa empresa que tinha, né, para implementar a ferramenta, não o processo, ela tinha dividido mais um nível aqui para baixo, que era, que a gente colocou lá de roxo na época, que é o nível crítico, né, abaixo do nível de segurança. Então, é uma adaptação que foi feita naquele contexto para poder gerar mais segurança, mais controle e ajuste para aquele tipo de indústria, tá? Então, nesse modelo, a gente tem o vermelho aqui, amarelo, que é o seu de ciclo, e o de execução ou de pedido, que é o verde, tá? Tá. Uma pergunta, Marquinhos. Quando eu rodo o DDMRP, tem alguma correlação que eu vou aumentar ou reduzir meu imobilizado, ou não tem essa relação direta? Não tem uma relação direta. Pode ser que, sim, você vai reposicionar e vai acabar tirando os excessos, que era até um ponto que eu ia trazer no próximo parte. Quando a gente olha um indicador muito comum, que é o IQE, né, Índice de Qualidade do Estoque, a gente tem itens em falta e itens em excesso. Aqui a gente tem um grupo de alerta, alerta e saudável, né? Ótimo, pontos ótimos. Se a gente olha o modelo que a gente gera no MRP, normalmente a gente tem uma curva mais ou menos assim, ó, que é dois picos, na falta e no excesso. A gente está sempre nesses dois níveis. Então, quando a gente olha o IQE, ou a busca desse IQE, a gente ter menos falta, menos excesso e está sempre mais próximo do nível ótimo. Pode ser que em alguns estoques a gente vai estar aqui nesse nível de alerta, vai ter esse outro nível de alerta, mas a gente evita
muitos excessos. E a gente gera um controle dos excessos de forma muito visual. Então, sim, a gente acaba reposicionando e diminuindo o custo, né, de excessos, e tendo uma qualidade ali, uma visão de qualidade de estoque mais interessante operacionalmente. Tá? Mas como tem esse balanço entre o excesso e a falta, né, o custo, vamos dizer assim, talvez o nível de custo de inventário, né, o capital, na média, fique o mesmo. Mas você fica com um estoque mais saudável, porque está melhor posicionado. Tá? Então, nesse ponto de proteger, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa etapa do processo é, baseado no meu nível de forecast, meu forecast, a minha variância, né, o meu CV, meu coeficiente de variância, o meu lead time, constante de ritmo que eu quero colocar dentro desse processo. A gente vai conseguir calcular os níveis de segurança. Basicamente, segurança é quanto eu tenho de forecast com o meu lead time, tá? Ou seja, quanto que eu preciso ter ali para colocar o pedido. De processo, eu tenho os dois, não? Eu tenho o processo, a variância, ou seja, o erro, e o meu forecast. Então, vou gerar ali o meu etapa de processo. E no verde é a quantidade do meu estoque máximo aqui. Então, são ranges, né? Que a gente vai construindo. O meu estoque máximo para aquele forecast, com aquela variância, com o lead time e os meus fatores, para gerar o meu nível máximo de inventário. Então, se eu estou acima desse nível máximo, né, aqui acima, qualquer ponto, eu estou em excesso. Tá? Uma outra etapa aqui é ajuste. Então, conforme eu vou executando, vou dando segmento nos meus estoques, né? Conforme meu forecast vai mudando, conforme minha demanda vai se ajustando, eu vou fazendo ajustes desses níveis. E essa execução é diária, tá? A minha visualização, por mais que a minha demanda dos buffers, ela é uma revisão mensal ou semanal, esses ajustes baseados nos pedidos, eles se tornam diários, tá? Marcos, deixa eu só, não fugindo do tema, mas só fazer uma agregação aqui. Pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, né, e que ou estão encaminhando para a atividade profissional, ou já estão na atividade profissional e são considerados analistas, especialistas de planejamento de qualquer das áreas de supply chain, não esqueça o seguinte, o Marcos falou ali de uma ferramenta poderosíssima que fala daquilo que está numa área de possíveis faltantes, críticos, supercríticos, e uma área de excesso, né? Qualquer sistema ERP bem implementado e qualquer sistema de planejamento bem implementado tem a famosa Planner Message, ou as mensagens de planejamento, que o analista de planejamento, seja de materiais de produção, ele tem que ler todos os dias, mas só ler não resolve. Ele tem que fazer o quê? Aquilo que está descrito na atividade profissional dele, que é analisar. Se você acabou de fazer uma aquisição de um item específico, que você sabe quanto você adquiriu, que você viu que chegou, e de repente o relatório está falando que você está numa área de shortage, de falta, o que pode estar acontecendo? Alguma coisa no processo não está traduzindo aquilo. Então pode ter um problema de recebimento que não processou, pode ter um problema de discrepância de inventário. E o inverso é verdadeiro. Se tiver em excesso. Você pode falar assim, pô, mas esse item está em excesso, mas esse item estava crítico há 2 dias, como é que pode estar em excesso agora? Então, assim, pessoal, a dica que o Marco está falando ali do ajuste, agora ele está entrando no campo de ajuste, assim, ó, justifiquem o título da sua atividade. Vocês são analistas, né? Eméritos analistas de dados, e critiquem, porque às vezes o que está mostrando não é necessariamente o fato. Verdade. E um erro comum, por exemplo, nesse cliente que a gente implementou a ferramenta, o erro comum foi dígitos.
Então, eles controlavam a princípio tudo em Excel, quando iam colocavam um zero a mais, um zero a menos, e aí propagava o erro para o sistema, e quando voltava, via que tinha alguma coisa errada. Ou então, entre passar um Excel para o outro, se rompia alguma fórmula. Pois é. E aí é onde gerava esses possíveis erros. É um processo operacional, né, o DDMRP. Então, é algo que precisa ser revisto, como a Gilson falou, todo dia, olhando e ajustando. E aqui, a terceira etapa do processo é o puxar, que ela tem duas tarefas principais, tá? O primeiro, e por que puxar, tá, pessoal? O processo SNOP, MRP, normal, a gente chama de empurrado. Então a gente tem uma demanda, um forecast, e a gente empurra das necessidades aqui, a gente empurra as quantidades até o cliente para esse forecast, para estar pronto para esses pedidos que vão vir, que ainda é expectativa. No DDMRP, a gente já tem um processo puxado. Por que é o puxado? Eu não tenho mais um forecast, eu tenho já um pedido. E esse pedido vai propagar a demanda e puxar para atendimento. Tá? Então eu só vou executar baseado, né? Eu só vou executar baseado no pedido. O pedido vai puxar essa operacionalização, esse transporte, essa ordem de compra. O pedido vai puxar, tá? Então, de novo, para a gente ir para esse modelo, tá? E o DDMRP, eu esqueci de dizer no início, ele foi baseado no Lean, metodologia Lean, Six Sigma, teoria das restrições, e uma série de outros métodos de best practices. Então, você vai precisar ter sua rede muito bem acurada. Por isso que esse posicionar, ele vai te determinar o seu network design, como está a sua rede, ele vai determinar as necessidades para os buffers, tá? Show. Com isso, então, a gente vai para o puxar. Essa primeira etapa do puxar eu recolho todos os meus pedidos, eu analiso. Então, essa análise funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui meu estoque de segurança, eu tenho meu estoque vermelho, amarelo e verde, né? Meu estoque de segurança, meu estoque de pedido e meu estoque de operação. Com esses 3 níveis, eu recebo todos os pedidos e eu vou olhar e falar assim, onde está meu estoque real agora? Meu estoque real está aqui, na zona amarela, certo? Se ele está na zona amarela e eu tenho mais 5 pedidos, ele ainda não vai me levar para, por exemplo, não vai me levar na zona vermelha, eu vou ficar aqui abaixo, ó. Mas eu tenho que pedir, porque eu estou na zona amarela. Então, nesse momento, ele vai fazer a análise e vai falar assim, eu vou pedir até esse ponto máximo. Legal, pediu até o ponto máximo. No próximo dia, ele vai analisar e vai falar assim, esse pedido aqui está em processo, eu estou aqui na zona vermelha, eu já tenho mais pedido, porque eu deveria estar aqui para atender esses pedidos, né? Sei lá, tenho essa quantidade de pedidos, ele vai me descer mais um pouco, mas eu estou com esse pedido já em processo aqui. Então eu não preciso pedir, mas eu estou na zona vermelha. Não, já fiz o pedido, eu já antecipei. Então essa daqui também é uma mudança importante entre MRP e DDMRP. Eu não tenho problema de estar na zona vermelha. Estar na zona vermelha, eu entendo que é um estoque de processo. Eu estou ali, eu estou na zona vermelha, mas eu não preciso me gerar todos os alertas, porque eu já tenho pedido, eu já tenho acompanhamento, eu sei, a gente já consegue visualizar quantos dias vai ficar nessa zona vermelha. Tá?
E, então, eu tenho o meu, aqui que o pessoal fala estoque em mãos, né? E o meu estoque net, que é baseado no total de pedidos que já está em processo. E ele vai gerando essa visibilidade de quanto que eu tenho que pedir, ou seja, meu estoque net, e quanto que eu realmente tenho, tá? Com isso, com essa visão, a gente já sabe que a gente consegue trabalhar com tranquilidade, né? Porque não é porque eu estou no vermelho que já no MRP, como eu disse, a gente entrou nessa zona que é abaixo do, que é o meu ponto zero, eu já sei que eu tô ferrado. Aqui não, aqui a gente faz gestão desse processo. E por último, nessa etapa, a gente tem a execução e visibilidade. É onde eu vou colocar o pedido, é onde eu vou colocar, vou dizer à companhia como está o meu IQE, né, meus níveis de estoque, como que eu estou operacionalizando. E um tema interessante também eu tenho 2 indicadores principais. Um é o meu como que eu estou, né, dentro desses pedidos. Então, meu estoque tá crítico. Legal, tá crítico, mas só estar crítico e, por exemplo, como que tá meu nível de pedido? Não tenho pedido. Então ele tá crítico, mas eu não tô eu tô desabastecido, mas eu não tô crítico, né? Então, esse nível, lembrei da expressão, é desabastecido. Tô desabastecido quando eu tô aqui, mas eu não tô crítico, porque eu ainda não tenho pedido. Outra função interessante, já que a gente analisou aqui os pedidos, é priorização. Então, se você tem uma rede e seu plano de produção, por exemplo, você tem linhas que são concorrentes, eu priorizo. Estou desabastecido desses 2 materiais, eu tenho um que é crítico e outro que é controlável. Então, eu boto o crítico primeiro e depois o que é controlado. Então, em momentos diferentes, a gente consegue dar visibilidades diferentes, tá? Qualquer ponto aqui dentro, a gente determina o ponto de disparo. Então, também tem indústrias que já determinam um ponto de disparo, não só fazem uma análise das ordens, mas também, se eu passei desse ponto de disparo, sempre vou estar colocando uma ordem para acompanhar. Tá bom? Muito bom. Show? Show. Bom, pessoal, de DDMRP é só isso ou tudo isso por hoje. A ideia é que a gente traga a visão tática e estratégica também, mas é importante, essas etapas, posicionar, proteger e puxar, são o ciclo do DDMRP, e ele é a parte operacional onde a gente inicia as implementações. Depois a gente vai avançando, são 6 estágios, tá? Poderia até trazer um pouco mais desses estágios, mas basicamente primeiro eu coloco DDMRP, depois eu coloco DDO, que é de operações, depois eu coloco o DD-SNOP, que tem uma visão tática, e o Adaptative SNOP, que tem a visão que consolida e gerencia já com tático estratégico. Tudo bem? Então, conforme a gente vai evoluindo nas semanas, a gente vai trazendo esses outros conteúdos para vocês. Tudo bem? Tenha uma boa semana. Valeu. Valeu, pessoal. Bom, um grande abraço, pessoal.